O Lendo o Livro está de volta com mais dicas para você direto da Nobel Sorocaba, que fica aqui na Barão de Tatuí. Vamos lá então para a primeira dica de leitura. Primeiro é essa aqui, ó. Esse livro, 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari. Você sabe que esse livro mostra um pouco do que está acontecendo nesse exato momento. Quais são os maiores desafios de hoje, em quem devemos prestar atenção, o que ensinar aos nossos filhos. Sabe que depois do imenso sucesso com Sapiens e Homo Deus, o fenômeno mundial, autor desse livro, está de volta com 21 lições para o século XXI. Ele lançou o livro original sobre o passado e o futuro da humanidade. Esse historiador volta sua atenção para o presente, abordando questões contemporâneas que vão desde o equilíbrio mental, a paixão e a resiliência, até a guerra nuclear, os desastres ambientais, essas fake news que estamos tendo agora e as disrupções tecnológicas. Você sabe que muitas das ideias desse livro surgiram de perguntas que ele recebeu de leitores, de jornalistas e de colegas. Em tom de diálogo, uma linguagem simples, acessível, ele fomenta uma rica discussão para o pensamento do século XXI e nos ajuda a direcionar o nosso foco no mundo cada vez mais caótico. 21 lições para o século XXI, a primeira dica de leitura aqui da Nobel. Eu queria falar um pouquinho antes desse livro. Nesse mundo já tem muitas informações irrelevantes, né? Clareza de poder. Se não há mais restrições ao fluxo de ideias, a lógica de censura parece subvertida, né? O excesso de conteúdo a que as pessoas são expostas diariamente manda-as de desinformação e de distrações. Esse livro faz uma travessia por essas águas turvas e confronta alguns dos temas mais urgentes da nossa agenda global. Vamos lá. A segunda dica da Nobel é essa aqui, ó. Como as democracias morrem. Steven Levitz e Daniel Zilbalat. O livro perspicaz, viu? Muito bem fundamentado, sobre como a democracia está sendo enfraquecida em dezenas de países. E de modo perfeitamente legal ainda, viu? Sabe, essa história de fato não se repete. Devemos ao menos aprender as suas lições para poder proteger a nossa democracia antes que seja tarde demais. Esse livro retrata justamente isso, viu? Os professores da Universidade de Harvard, o Steven e o Daniel, que são professores lá, autores desse livro, passaram os últimos 20 anos estudando o colapso do regime democrático na Europa e na América Latina. E como as democracias morrem. Os dois oferecem uma análise alarmante do processo de subversão da democracia que hoje ocorre nos Estados Unidos. Isso a partir da eleição de Donald Trump, viu? Mas para isso, eles comparam o caso de Trump com os exemplos históricos de rompimento da democracia nos últimos 100 anos, da ascensão de Hitler a Mussolini nos anos de 1930. Até hoje, até a atual onda populista, viu? Passando pela ditadura militar da América Latina nos anos 70, eles alertam nesse livro que a democracia atual não termina com a ruptura violenta dos moldes de uma revolução ou de golpes militares. Agora é uma escalada de autoritarismo que se dá com um enfraquecimento lento e constante das instituições críticas. Segunda dica, como as democracias morrem. A terceira é essa aqui, ó. Mal líquido.
Zygmunt e Leônidas. Zygmunt Bauman e Leônidas Donskis. Esse livro aqui, algo de novo, viu? A respeito desse mal que vê o líquido moderno ocultando na base da existência humana, viu? Em sua rotina diária, ele se tornou mais comum, mais insidioso, essa palavra, insidioso, e menos visível, viu? E quer nos convencer de que não há alternativa à onda da alienação, desumanidade e individualismo narcisista. Esse novo diálogo é uma sequência de aclamado cegueira moral. Os autores nos guiam para um terreno atual, viu? E movediço, onde o mal líquido ameaça tirar da humanidade o seu sonho, projetos, a sua capacidade de divergir, né? Exatamente quanto mais precisamos de nossos laços humanos. Mais uma dica aqui, mal líquido, dica da Nobel. Vamos para mais um? A quarta dica é esse aqui, ó, Protesto, uma introdução aos movimentos sociais, James Jasper. Esse livro retrata também um assunto interessante que diz aqui que todos os dias dezenas de manifestações ocorrem ao redor do mundo. A maioria delas enfrenta a polícia, alguns ganham atenção da mídia e outros têm suas reivindicações atendidas, viu? Retrata aqui quem são essas pessoas que vão às ruas protestar. O que desejam, que estratégia usam, como se organizam, que impacto causa na sociedade e da política mundial. Esse livro aqui, Protesto, ele, para quem deseja conhecer os movimentos sociais por dentro, o protesto funciona como um manual, viu? É explicado conceitos centrais, dilemas comuns nas organizações. E a atuação dos grupos engajados, viu? Por mais diferentes que sejam as circunstâncias históricas de cada um. Eles usam como referência protestos que impactaram o mundo, incluindo o movimento feminista, viu? O CUP, né? E a Primavera Árabe aborda também temas como recrutamento, infraestrutura e tomada de decisão, além de caracterizar o contexto de onde surgem as manifestações e as organizações. Tem uma linguagem clara, viu? E atraente, inclusive. O protesto. A introdução aos movimentos sociais. A quinta já, né? A quinta, o elogio da literatura. Também do Zygmunt, que dessa vez ele fez uma parceria com Ricardo Mazeu. Esse livro é a literatura e a sociologia. Dizem que possui métodos diferentes de apresentar as suas descobertas acerca da nossa realidade. No entanto, entre eles não há uma rivalidade, e são justamente as diferenças que o tornam em um só tempo complementares e indispensáveis a uma outra. E aponta o escritor desse livro um diálogo esclarecedor, viu, sobre a natureza dessa relação. Somente juntas e em cooperação contínua, as duas disciplinas podem se erguer à altura da desafiadora tarefa de deslindar a ligação complexa entre a história, o indivíduo e a sociedade. Elogio da literatura. Esse elogio aqui, né? Falei dele. E para fechar, o poder da empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. Roman Krasnarik, esse é o autor. Difícil de falar o sobrenome dele, está aqui, ó. Ele retrata a empatia é a arte de se pôr no lugar do outro, ver o mundo de uma nova perspectiva. Ele, nesse livro, dá o poder de curar relacionamentos desfeitos,
derrubar preconceitos e fazer a gente pensar nas ambições e também mudar o mundo. Nesse livro, o filósofo historiador da cultura, o Roman, sustenta que, ao contrário do que se pensa, não somos eminentes a autocentrados, pois nosso cérebro, diz ele, que é equipado para a conexão social, baseado em mais de 12 anos de pesquisa em diversos campos do saber. Ele nos leva a uma incrível jornada através dos séculos, para mostrar que a empatia é uma qualidade essencial e transformadora e devemos desenvolver, ensinando ao mesmo tempo como é simples praticá-la. Nesse livro, O Poder da Empatia, foi relatado experiências ao redor do mundo e o autor também expõe 6 hábitos das pessoas extremamente impactas, cujas habilidades permitem conectar-se com outras de maneira extraordinária e assim fazer a diferença e transformar as relações. Quer seja médico, cientista, banqueiro, policial, morador de rua ou abastardos, fazendeiros, todos têm histórias para contar. Locutor de rádio também, viu? Apresentador de TV. O poder da empatia é minha última dica para você. Peguei aqui 6 exemplos para a gente fazer uma leitura nesse mês aí. E a Nobel, que está de volta, aberta das 9 à 1 da tarde. E é um prazer em recebê-los aqui para sua leitura, para algumas dicas a mais aqui. Combinado? Lendo o livro, está logo de volta com mais conteúdos para vocês. Tchau. Eu vou escolher um desses daqui para levar para casa para eu ler. Acho que eu vou...